Olá, uma- tudo bem com vocês? Espero que estejam todos passando muito bem, que tiveram uma excelente semana, um Dia das Mães maravilhoso e que a gente possa mais um momento agora com vocês desfrutar de uma orientação na área de saúde. Mais uma vez focado ainda nessa questão da quarentena, né? A gente tem sofrido um pouco com essas questões de ficar em casa. Então nós temos que nos cuidar mais ainda, porque nós estamos fazendo algo que nunca fizemos, que é ficar tanto tempo sem se socializar, sem sair, sem fazer as coisas que nós tínhamos mais prazer. Porém, nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. E acho que isso é fundamental para que nós continuemos a ter disposição, termos alegria, termos ânimo, temos fé de que já já passe, já já vamos voltar na nossa convivência de amigos, de família, podemos novamente termos aquela dinâmica de vida maravilhosa que todos nós tínhamos. E eu gostaria de falar com vocês sobre o aparelho digestivo, porque nesse período também é uma das preocupações que a gente tem tido dessa questão de como é que vocês estão cuidando da parte digestiva. A ansiedade ela nos leva às vezes a consumir coisas erradas, a coisas que nos dão um prazer momentâneo, porém que possam gerar algum distúrbio ou possam gerar alguns desconfortos para o nosso corpo. E o aparelho digestivo ele é muito importante para que a gente tenha um trânsito intestinal bom. O nosso intestino funcionando, nós temos aí mais 50% de chance de termos bem-estar. Quem não conhece a origem da palavra enfesada, a gente já falou várias vezes isso nas aulas que nós ministramos na FAT. Enfesado vem de intestino cheio de fezes, ou seja, o nosso mau humor pode estar vindo só por causa de uma questão intestinal. E isso é muito importante a gente ter essa noção, saber que 50% dos nossos neurotransmissores do bem são produzidos no intestino. E isso faz com que a gente fique focado nessa questão para que nós possamos ter de novo aquela sensação de bem-estar. Então vamos lá, vamos conversar sobre ele. Então a função, o que é? Realmente viabilizar a digestão dos alimentos. A função dele é isso, é digerir e nos alimentar. Absorver sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, gorduras, águas e todos os nutrientes necessários para o nosso pleno bem-estar. Eliminar os dejetos não aproveitados e as toxinas. Produzir neurotransmissores intestinais com funções de bem-estar, neurotransmissores do bem, serotonina, endorfinas. E manter o equilíbrio hídrico do corpo junto com o rim e a pele. Através do intestino nós podemos eliminar ou não o excesso de água. Ou contrapartida, quando nós estamos desidratados, o nosso intestino para literalmente para absorver o máximo que ele puder de água que tiver no trânsito intestinal para que não agrave mais a nossa desidratação. Isso é um sinal muito sério. Se nós não tivermos hidratado, ele com certeza vai ter cada vez mais dificuldade de funcionar. Mastigação. Mastigação é uma coisa que nessa fase que nós temos que voltar a aprender, né? A quarentena nos dá a possibilidade de sentarmos à mesa sem pressa, de desfrutarmos, olharmos para o alimento, de olharmos para aquela comida de uma forma diferente. Não temos pressa, nós temos todo o tempo do mundo para ter o prazer do sabor, o prazer de mastigar, de ter o tempo de poder fazer uma digestão com pessoas que nós estamos convivendo e transformar aquilo quase que num ato de culto, num ato religioso de agradecimento e de prazer. Se nós não mastigarmos, nós vamos começar de forma errada a digestão. Então aqui essa imagem é muito legal, que ela mostra um amendoinzinho aqui no começo, quando a gente põe na boca, quando você mastiga 2 vezes, 5 e até quando você mastiga 30, que ninguém faz isso, né? Infelizmente nós perdemos esse hábito de mastigar. Eu lembro que teve um professor de neurociência aí na FAT, uns 12 anos atrás, ele veio da Coreia do Sul, e ele falava que uma das bases da saúde, do bem-estar, psíquico, físico, era a mastigação. E eu, desde aquela época aquilo me pegou pesado, e ela é real, isso a gente já sabe faz tempo, porque se eu mastigar bastante, eu já fiz a digestão desse alimento e facilita na deglutição e já facilita também para o estômago, porque quanto mais eu salivo, além de eu triturar, quanto mais eu mastigo, mais eu salivo, mais eu trituro e já estou fazendo uma pré-digestão com as enzimas que existem na saliva e vai facilitar o trabalho do estômago. Tanto é que a gente tem
problemas seríssimos, né, no nosso dia a dia quando nós estamos correndo, que a gente engole a comida. E um dos sinais é que quanto mais rápido você comeu, mais dor de estômago você tem, porque você acabou engolindo alimentos sem mastigar, alimentos de partes ainda aumentadas, e que vai obrigar o estômago a contrair muito mais para poder quebrá-lo e digeri-lo. Então a mastigação, ela começa com os dentes saudáveis, com uma boca bem cuidada, então aí a questão dentária ela é fundamental. E mastigar sem pressa, isso daí é fundamental para fazer com que esse bolo alimentar chegue melhor no estômago. Aqui é só para a gente ver como é que é. Estava na boca, ele desce pelo esôfago, entra no estômago. Aqui nós temos um esfíncter, que é onde você não deixa refluir o suco gástrico para o esôfago. O estômago é altamente ácido, né? Tem um ácido clorídrico, e o esôfago é básico. Então, quando as pessoas têm aquele probleminha de refluxo, ele vai sentir aquela queimação que vem até o peito. Isso aqui é um assunto um pouco mais para outra aula, mas aqui só para entender. O ácido sai do estômago, sobe para o esôfago e vai dar uma esofagite de refluxo. Como é que eu sei que eu tenho isso? Além da queimação, quando eu abaixo para pegar alguma coisa, vem um suco ou vem alguma questão de alimentos que estejam no estômago e dá uma sensação muito ruim de queimação. O estômago ele é todinho cheio de vilosidades e reentrâncias, da onde é que saem o ácido clorídrico e as enzimas digestivas, e ele tem uma composição muscular muito forte para que ele possa se contrair várias vezes e fazer com que esse bolo que fique sendo misturado até virar uma pasta quase líquida chamada quimo. Nessa pasta química é que você vai ter todo o ácido clorídrico e as substâncias que estão fazendo a digestão. Então o estômago produz o suco gástrico, um líquido claro, transparente, altamente ácido, que contém o ácido clorídrico, muco e várias enzimas, como a pepsina, a renina e a lipase. A pepsina, na presença de ácido clorídrico, quebra as moléculas de proteínas em moléculas menores. A renina coagula o leite, e a lipase já age sobre alguns tipos de gordura. A mucosa gástrica produz também o fator intrínseco necessário para a absorção de vitamina B12. A vitamina B12 é fundamental para a gente. Então, já no estômago, já começa a ter essa preparação para a vitamina B12. Então, olhando aqui, você já vê que no estômago já começa a ser quebrado em micropartículas, em partículas que vão poder ser absorvidas lá na frente. Esse suco produto, né, o suco gástrico, também chamado quimo, pode chegar a 3 litros por digestão e posteriormente é encaminhado para o duodeno. Então cria-se esse líquido, essa pasta, aí passa-se para o duodeno, onde ele continua sendo digerido e já começa a ter mais diminuição ainda da parte das estruturas alimentares, chegando a micropartículas. Então aqui estamos lá de novo, o esôfago vem para o estômago é todinho de fibras musculares, que fazem com que essas fibras em posições muito diferentes, elas fazem com que as contrações sejam efetivas, e aí ele vai empurrar todo esse líquido para o duodeno. Entrando no duodeno, ele vai começar a receber algumas enzimas específicas, algumas secreções específicas. Aqui você está vendo a vesícula, que ela retém a secreção produzida no fígado. Então aqui a bile é eliminada no duodeno. A bile ela tem um papel fundamental na digestão das gorduras. O pâncreas já vai eliminar a pancrease, a amilase, algumas enzimas que vão digerir carboidratos, vão ajudar em proteínas. Então, logo que esse quimo entrou no duodeno, ele já recebe essas secreções, para que essa digestão comece a ser finalizada na parte de quebra. Então, o intestino delgado é dividido em 3 regiões: o duodeno, que é próximo ao estômago, o jejunum, que é o meio, e o ilho, que é a transição. A digestão do quimo ocorre predominantemente no duodeno e nas primeiras porções do jejunum. No duodeno atua também o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, que contém diversas enzimas digestivas. Outra secreção que atua no duodeno é a bile, produzida no fígado, que apesar de não conter enzimas, tem a importante função, entre outras, de transformar gorduras em gotículas microscópicas. Então o pâncreas secreta o suco pancreático, uma solução alcalina formada por sais, dentre eles o bicarbonato de sódio, água e diversas enzimas, cujas principais são a tripsina e a quimitripsina, 2 proteases, ou seja, elas quebram proteínas. A lipase pancreática, que atua na digestão de lipídios, principalmente os triglicerídeos. A amilase pancreática, que atua sobre o amido, transformando em maltose. E diversas peptitases, que rompem ligações peptídicas existentes nos peptídeos formados na digestão de proteína. Então a proteína vai ser quebrada até aminoácido.
porque a proteína ela é uma molécula muito grande, jamais consegue ser absorvida. Quando ela é quebrada em aminoácidos, esses aminoácidos são absorvidos, e aí sim, lá dentro, o organismo recompõe ele de formas estruturais em termos de proteína, para formar principalmente as membranas celulares e outras partes que vai ser usados o aminoácido. Tem as nucleases, que digerem ácidos nucleicos. Lembrar que também o pâncreas ele produz a insulina, que é fundamental na absorção do açúcar. Então, nesse início já do trajeto do duodeno, toda essa secreção ela recebe todas essas enzimas para continuar a digestão. A bile é um líquido esverdeado produzido no fígado, não contém enzimas digestivas, é rica em água e sais minerais de natureza alcalina, é armazenada lá na vesícula biliar, onde é concentrada para a posterior liberação no intestino delgado. Eu não tenho vesícula, minha vesícula foi retirada. Ok, você já vai passar direto do fígado para o duodeno. Então a vesícula era só uma forma de armazenar. As pessoas que perderam vesícula, elas tiram esse armazenamento, mas o corpo vai se adaptar e vai soltar da mesma forma que soltava antes. Às vezes é que você tem mais dificuldade para digerir gorduras. A ação da bile no processo digestivo é física, age como um detergente e provoca a emulsificação das gorduras, ao reduzir a tensão superficial existente entre as moléculas lipídicas. Na verdade, ele dissolve essa gordura, faz uma espuma para que ela possa ser absorvida lá na frente. E aqui é a transição, você passa do intestino delgado, que fez toda essa questão de digestão e absorver os principais nutrientes que o corpo precisa, e ele vai transitar agora aqui com o intestino grosso. Ele vai, nessa região do seco, o apêndice secal, é quando você tem a transição, e o cólon ele tem o ascendente, transverso e descendente, que é o intestino grosso, onde nós vamos ter a principal função dele é a retenção de líquido, a retornada do líquido que foi usado durante toda a digestão, para que nós não tenhamos a complicação da desidratação. E aí fica claro, principalmente se a gente não tiver tido uma ingestão correta de alimento, de líquido, nós vamos ter problemas de prisão de ventre. Então o intestino grosso é a porção final do sistema digestório e é o local onde as fezes são formadas. É nesse órgão que grande parte da água e sais minerais é absorvida. Alguns produtos são fermentados e o muco é formado. O muco tem por função compactar a massa fecal e contribuir para o seu deslizamento. Anatomicamente, o intestino grosso apresenta-se mais calibroso e também é mais curto que o intestino delgado. Geralmente, o intestino grosso possui 1,5 m de comprimento e 6,5 cm de diâmetro. Ele é muito mais forte, é ele quem vai gerar as contrações finais, principalmente no descendente, no colo descendente, que vai dar a liberação das fezes. Lá são armazenadas as fezes também. E aí é fundamental também a presença da flora intestinal, da microbiota intestinal. Se ela não estiver presente nesse trânsito, nós vamos ter muita dificuldade para a digestão, nós vamos ter dificuldade para a formação das fezes e para a eliminação das fezes. Então, hoje nós temos uma consciência muito grande de que é fundamental uma alimentação em que ela seja rica da microbiota, para que a gente possa ter um trânsito intestinal favorável. Então, facilitadores do trânsito intestinal. Eu coloquei aqui, mas ela deu uma somada. Então, aqui em cima é água, estar bem hidratado. Então, essa questão de tomar água junto ou não com a alimentação, ela é muito questionada já há muito tempo, mas o importante é você tomar água. Eu tomo muito água de manhã e de tarde. No alimento, só com algum suco, alguma outra bebida. Alimentos crus são fundamentais para que a gente tenha bastante microbiota intestinal, fibrosos para poder carregar água, aí entre as saladas, frutas e legumes. Então aumenta a presença da flora intestinal e facilita o carregamento das fezes devido à grande presença de fibras. Mastigação é fundamental, como nós falamos. Alimentação sem correria, sentado e focado. Infelizmente, do nosso dia a dia, nós perdemos essa capacidade de sentar e contemplar a alimentação, de ter uma alimentação sem pressa. Quanto mais rápido, pior é a nossa digestão, pior vai ser a nossa função gastrointestinal. Alguns estimulantes. Tem o kefir, que é feito lá com leite, os Yakults da vida e outros lactobacilos, gelatinas de frutas, tamarino, ameixas. A linhaça ela é muito importante, principalmente se você deixar ela de molho, aveias, reposição de flora com cepas de microbiota. Hoje está cheio de pozinhos e de medicações que tem essa reposição de microbiota. Deambular de uma forma leve após 1 hora da alimentação. Se não for 1 hora, pelo menos uma vez por dia deambular, porque quando eu faço a movimentação, a contratura da musculatura abdominal ajuda também no trânsito intestinal.
E disciplina matinal de estimular a evacuação sem pressa. Essa é uma coisa que também na vida diária está esquecida. Nós já acordamos atrasado e aí ninguém tem tempo para esperar, mas principalmente mulher. Então precisa ter aquela coisa da disciplina. Levantou, toma um copo d'água, escova os dentes, dá o seu tempo. Ou eu, no meu caso, levantou, escova o dente, faz o café, tomou o café, volta lá para o banheiro. Então essa disciplina para mim é sagrada, isso me dá uma sensação de bem-estar sempre. Mas isso tem que ser feito, nós temos que reeducar. Da mesma forma que vocês, mulheres, passam 15 dias quando vocês vão viajar sem ir no banheiro, que eu acho um absurdo isso é coisa psicopata, você pode fazer o seguinte, não importa onde estiver, o meu intestino vai funcionar porque isso faz parte da minha função e isso me dá bem-estar. Se ele não funcionar, eu vou pagar um preço alto e vai ser muito ruim ficar sem ir no banheiro, não é legal. Então aqui eu queria desafiá-los a ter uma alimentação saudável, a fazer algumas atividades atividades físicas de caminhada ou mesmo de alongamento, flexões, isso ajuda muito a função intestinal. Estar sempre hidratado, alimentação fresca, saudável, para que nós não venhamos a ter problemas de serem enfesados. Já está difícil ficar muito tempo em casa por causa dessa pandemia. Então eu tenho que facilitar a minha vida, eu tenho que melhorar a minha vida. E a alimentação e trânsito intestinal é muito importante para que o meu bem-estar volte e que ele esteja sempre completo. Eu queria dar um abração a todos vocês, que vocês possam estar mantendo os contatos, dando dicas de alimentações que funcionam entre intestino um para o outro, aí, mantendo essa coisa da rede social, fazendo ela principalmente com imagens para que a gente possa continuar tendo essa sensação de convivência plena. Um abração a todos e Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula.